Sabe? A pergunta é: qual foi a última vez que você ficou meia hora na presença do Senhor, só você e Ele? Ah, meia hora é muito tempo, né? Talvez você não tenha esse tempo disponível. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo joinha? Prontos para mais uma reflexão no nosso canal Meditar. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você fazer tudo isso que está aqui, ó. Se inscrever, ativar sininho, dar o seu like, compartilhar, distribuir essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder nas nossas redes sociais, WhatsApp, família, amigos, para que a gente alcance mais pessoas e abençoe mais pessoas. Posso contar com você? Amém? Vamos refletir um pouquinho hoje na palavra de Deus? Eu quero trazer um assunto hoje para a nossa vida cristã diária, que diz respeito à nossa intimidade com o Senhor, a nossa busca. E eu quero ter um texto como base que a gente encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias foge de Jezabel e se esconde numa caverna com medo de perder a vida. E, independente do contexto, depois você pode ler toda a história, mas eu queria chamar a atenção nos versos 11 e 12 de 1 Reis 19, quando Deus aparece para Elias, que está dentro da caverna, e ele diz assim: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Quero ler só até aí. Às vezes a gente busca Deus nas grandes manifestações, nos grandes encontros, reuniões de avivamento. E essa passagem fala de uma peculiaridade interessante da presença do Senhor. Aqui, com Elias, Deus estava na tranquilidade, no cício do vento, assim, um negócio, sabe, suave. E eu tenho pensado nisso. Qual o preço que a gente tem pago pela presença do Senhor, pela intimidade com o Senhor? Eu acho que a gente tem, talvez, o tempo que a igreja vive, a gente tem buscado mais o holofote do que o altar. Isso tem me incomodado. E Jesus falando sobre a oração, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, eu já li esse texto aqui, a gente já meditou sobre ele, mas hoje eu queria falar de uma particularidade disso que Jesus está falando em Mateus 6, quando a partir do verso 5, a Bíblia tem como título, pelo menos aqui a minha, Como se deve orar. E aí ele dá exemplos, né, dos hipócritas, como que eles fazem, mas eu quero chamar a atenção do versículo 6, que muito mais do que como eu devo orar, o verso 6 está enfatizando onde eu devo orar. E ele diz assim: tu, porém, quando orares, Mateus 6, 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E aí ele prossegue o texto dizendo como a gente deve orar, o que fazer, mas eu quero nesta manhã chamar a atenção com relação ao lugar
a dinâmica do lugar da oração. Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto. E eu entendo que o quarto escuro, secreto, é onde nós somos moldados. É onde ninguém está vendo, mas Deus está escutando. Eu acredito que o quarto escuro é a verdadeira fornalha do avivamento. Sabe, muitas vezes a gente quer, a gente anseia de forma genuína o fogo de Deus, a presença, mas nós estamos dispostos a pagar o preço do quarto secreto, do quarto escuro, onde ninguém nos vê, só o Senhor nos ouve. Qual o preço que você tem pago pela sua intimidade com o Senhor? Você busca Ele no secreto? Você tem um tempo onde você entra, ninguém está vendo, e lá você se derrama diante do Senhor? Porque nos cultos é fácil a gente levantar as nossas mãos naquele mover. Ontem tivemos um culto na nossa igreja maravilhoso, maravilhoso. A presença de Deus foi quase que palpável, né? Nós estamos numa série falando sobre o Espírito Santo e foi muito bom. Aquele momento ali, ele é muito intenso, é maravilhoso, a celebração com outros irmãos, orarmos abraçados, chorarmos juntos. Sim, isso é muito bom. Mas a minha pergunta para você é: longe do calor dessa emoção, você é emocionado da mesma forma no secreto com o Senhor? Ou você nem sabe do que eu estou falando? O tempo que você entra no seu quarto, sem máscaras, se derrama na presença do Senhor, eu acho que a gente tem que buscar muito mais essência do que a aparência que nós temos vivido nas nossas igrejas. Tem um evangelista britânico, Ravenhill, do século XX, que ele disse uma frase que eu anotei aqui, muito interessante. A igreja não precisa de novos métodos. Ela precisa de homens que conheçam a Deus no secreto. Sabe, os maiores avivamentos, eles começaram com homens derramando suas lágrimas no lugar secreto. Deus não está à procura de talentos. Ele está à procura daquele que o adora em espírito e em verdade. Sabe, o talento, ele pode até te levar ao púlpito, mas a renúncia é que vai te levar à presença. É quando ninguém está vendo, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, e lá onde só você e o Senhor estão presentes, onde não tem máscaras, onde não tem mentira, onde não tem engano, a gente se derrama na presença do Senhor em lágrimas e começa a desfrutar de uma intimidade. Sabe, o meu desafio para você hoje, e para mim também, essa mensagem ela começa em mim, é que a gente desenvolva esse tempo de intimidade com o Senhor no secreto, onde ninguém vê, onde a minha performance pouco importa e eu estou nu na presença do Senhor, sabe? Eu me derramo na presença dele em lágrimas, colocando as minhas ansiedades, as minhas limitações. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço da intimidade, do tempo com Deus. Nós vivemos numa era da tecnologia onde tudo é muito rápido. Chat GPT hoje resolve tanta coisa para gente, mas intimidade, ela é algo que a gente precisa desenvolver, é um processo. Eu preciso dedicar tempo na presença do Senhor. Sabe, a pergunta é: qual foi a última vez que você ficou meia hora na presença do Senhor, só você e Ele? Ah, meia hora é muito tempo, né? Talvez você não tenha esse tempo disponível. A gente precisa pagar o preço da intimidade com Deus. Eu entendo que a igreja de hoje, ela está morrendo porque falta, sabe o quê? Dor. Sim, dor. A dor pelo perdido,
A dor pelo pecado que a gente não consegue vencer. Dor. E essa dor a gente precisa levar diante do Senhor no secreto. Desenvolva, meu irmão, minha irmã, tempo de oração, onde é só você e o Senhor. Sem aparência, sem holofote, sem câmeras fotografando você. Sabe, no quarto escuro, desenvolva esse tempo com o Senhor. É fundamental que a gente busque a Deus nesse momento de íntima comunhão com Ele, sabe? O quarto escuro é o lugar onde ninguém nos vê, mas é no quarto escuro que o céu se abre para nos ouvir. Então, desenvolvamos nós essa intimidade com Deus no secreto, onde ninguém está vendo. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que o buscam. Então comece essa semana tendo um tempo separado para estar com o Senhor, só você e Ele. Talvez no começo seja um exercício até difícil, não saber o que falar. Não fale nada. Simplesmente aquiete-se num lugar tranquilo e fala: Senhor, eu estou na tua presença. Não sei o que falar, mas estou aqui para ouvir-te. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E você vai ver que quando a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é nessa hora que a gente consegue aquietar, quedar o barulho da nossa mente, que a gente começa a perceber o Espírito Santo nos induzindo até o que devemos orar. E essa intimidade, quando ela é buscada de forma intencional, ela só tende a crescer e estreitar mais os laços, porque Deus é fiel e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja você esse adorador e que o Senhor te abençoe.